Enquanto as notícias são desencontradas sobre se a Rússia está ou não cumprindo o acordo que fez com a Ucrânia para afastar suas forças da capital Kiev, a Europa é a que mais sente diretamente os efeitos dessa guerra. Vejamos aqui essa notícia de O Globo dizendo que a Alemanha se prepara para racionamento de gás com risco de corte de fornecimento da Rússia. Enquanto isso, na China, chega o chanceler russo Sergei Lavrov e no encontro com o seu colega Wang Yi, chanceler chinês, praticamente em clima de vitória, anunciam o advento de uma nova ordem mundial. Mas vamos começar aqui com essa manchete do Globo de hoje, dizendo que Putin vai anunciar nesta quinta-feira detalhes da exigência para pagamento em rublos do gás que fornece a Alemanha e o resto da Europa. A Alemanha deu o primeiro passo para implementar um plano de emergência para gerenciar o fornecimento de gás na maior economia da Europa, medida sem precedentes que pode levar o governo a racionar energia caso haja um corte de gás russo. Aqui também as notícias são muito desencontradas com relação a esta exigência do pagamento em rublos. Porque enquanto as agências de notícias, como a TASS, agência oficial da Rússia, diz que as empresas alemãs já estão pagando pelo petróleo e pelo gás russo, o governo da Alemanha desmente cabalmente a notícia a partir de seu ministro da Economia, que é também ministro do petróleo, o Robert Habeck. E é ele, esse mesmo ministro, que anuncia essas medidas de emergência para, no caso de a Rússia realmente fechar a torneira do gás, do petróleo, do carvão e também dos cereais que exporta para a Alemanha e a Europa. O anúncio, segundo essa matéria do Globo, é o sinal mais claro até agora de que a União Europeia está se preparando para que Moscou corte o fornecimento para a região depois que o presidente Vladimir Putin exigiu que a Europa e os Estados Unidos pagassem as exportações de gás em rublos. A gente passa agora para o Estadão e verifica essa outra matéria sobre essa decisão da Alemanha, sobre essa emergência a ser decretada pelo ministro Robert Habeck. Esse ministro aqui, ele pertence ao Partido Verde. Olha, o Partido Verde, apesar desse seu cunho ideológico, ecológico, inclusive, de defender principalmente a natureza, ele é considerado um dos partidos de direita mais radicais da Alemanha. Por quê? Porque recebe, inclusive, financiamentos, gordos financiamentos das fundações e empresas americanas. O Robert Habeck é também ministro do petróleo, ou seja, da energia, e vice-ministro da chancelaria, dos Ministérios das Relações Exteriores, que é chefiada também por uma verde. A chanceler é uma moça nova de 39 anos, é a Anna Helena Baerbock, que também tem se destacado pelo extremismo de suas posições, principalmente ao atacar a Rússia. Bom, mas aqui esse material do Estadão diz o seguinte, que a Alemanha emitiu um alerta antecipado nesta quarta-feira, dia 30, sobre o fornecimento de gás e pediu às empresas e famílias que economizem energia em meio
as preocupações de que a Rússia possa interromper o abastecimento se não for pago em rublos. As nações ocidentais rejeitaram a exigência de comprar o gás com rublos, com o argumento de que isso prejudicaria as sanções sobre a guerra. Ora, ali é aquela questão, né? A Alemanha está dizendo que a Rússia não está cumprindo o contrato, porque o contrato era feito em rublos, pagamento feito em rublos ou em dólar. Só que a Alemanha, juntamente com a OTAN e a Europa, né, a comunidade europeia, decidiram, por cima da lei, ou seja, de forma ilegal, se apropriar de metade de todas as reservas da Rússia, ali totalizando 640 bilhões de dólares. E agora está reclamando. As nações, então, houve vários comentários do lado russo de que se isso, os pagamentos em rublos, não acontecerem, os suprimentos serão interrompidos, disse o ministro da Economia Robert Habeck a repórteres em Berlim. Agora também é uma complicação este pagamento em rublos, porque depende da burocracia, né? E o próprio porta-voz de Moscou, o jornalista Dmitry Peskov, homem da confiança pessoal do presidente Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que mudar os pagamentos do gás russo para rublos será um processo prolongado. Ele observou que sempre há uma lacuna entre o fornecimento de gás e os pagamentos e que o governo divulgará em breve os detalhes do novo plano. Isto estava marcado para esta quinta-feira. Parece que até agora são quase 9 da noite aqui em Brasília. No momento que estou gravando esse vídeo, ainda não vi nenhuma notícia a respeito. Segundo o ministro Habeck, da Alemanha, essas regras são esperadas nesta quinta-feira. Ele chamou o alerta desta quarta de precaução, já que a Rússia ainda cumpre os contratos, ou seja, a Rússia até agora não mexeu em nada no fornecimento, ou seja, não fechou a torneira do gás nem do petróleo. Agora, para tentar entender todo esse mecanismo chamado de nova ordem mundial, né? E principalmente essa queda do dólar que vem despencando nas principais capitais do mundo, eu fui ouvir esse cidadão aqui, um professor da Universidade Carlos III, lá da Espanha, que foi entrevistado por esse site aqui, não é, chamado N.1, Notícias TV. E aí o repórter dessa Notícias TV pergunta, a primeira pergunta dele é se essa nova situação não questiona o poder absoluto que ainda dispõe os Estados Unidos sobre o mundo. Bueno, es una muy buena pregunta y en realidad afecta a temas que hemos tratado aquí en diversas ocasiones. Incluso a vuestro invitado anterior de BBVA Asset Management, que hacía una lista de cuáles eran los riesgos de este nuevo siglo o de este nuevo tiempo. Y en mi opinión yo añadiría lo que se llama en inglés el currency risk o el riesgo de divisa. Aqui eu peço a atenção dos amigos para essa tradução automática do Google, né? Às vezes ele transforma algumas palavras que não tem nada a ver com o contexto. Por exemplo, quando ele fala do risco, né, das moedas, que chama-se em inglês risky currency. E aqui foi traduzido para cadáver. Não tem nada a ver se o disco, risco, tal. Eu peço perdão, mas a gente continua porque, de qualquer maneira, essa tradução é muito útil para a gente entender, pelo menos, o sentido geral da entrevista. Quizás, ¿no? Si se quiere ver, lo que estamos viendo es la ruptura de ciertos bloques, de ciertos consensos, y es un poco curioso cómo las relaciones internacionales, ahora las llamamos geopolítica, es esta idea de que el poder existe
y organiza los diferentes bloques de la actividad humana. Durante los últimos 40 años primero y luego los 30 después de la caída del muro de Berlín, a nosotros nos ha tocado la supremacía del dólar, en el sentido de que el hegemón era Estados Unidos. Cuando alguien es hegemón o un país es una superpotencia, no solo se impone militarmente o impone sus empresas o impone sus cadenas de suministro, sino que impone asuntos blandos como su cultura, su cine, su lengua franca y eventualmente, por supuesto, también su moneda. Así que durante 30 años hemos vivido todos bajo la assumption, la hipótesis de que el dólar es la moneda de cambio aceptada universalmente por todo el mundo. Lo que estamos observando, y si lo que estás observando es una transición hacia un mundo bipolar en el que Estados Unidos y China son las grandes potencias y al mismo tiempo hay bloques regionales, en este caso... É que quando ele fala no mundo bipolar, mas na realidade é um mundo multipolar, né, que está se impondo aí diante, né, desde que os Estados Unidos, por exemplo, abandonaram o Afeganistão, aquela situação da China, por exemplo, que também é muito perseguida pela política americana, principalmente na época do Trump. A gente acompanhou daqui, não é, a violência praticada contra a Huawei, aquela grande empresa tecnológica da China, que chegou, né, até a prender, na realidade, a filha do dono da Huawei e prendeu justamente no Canadá, demonstrando ali o poder que os Estados Unidos têm de intervir em qualquer país e prender um cidadão, no caso, uma cidadã que era chinesa e que era considerada pelos Estados Unidos uma criminosa praticamente. A filha do magnata chinês, que inclusive é magnata, né, um homem riquíssimo lá na China, ela acabou sendo libertada pela pressão internacional que ocorreu sobre os Estados Unidos diante de tal ilegalidade. Mas então, aí é um mundo multipolar que está se impondo aos poucos e que com essa guerra poderá desatar finalmente ou clarificar bem uma situação de fato. El de la Unión Europea y el de Rusia, que al mismo tiempo se desacoplan, lo que vemos es que cada uno de ellos tenderá a imponer el uso de su propia divisa. No soy tan especialista en estos temas como para poder vaticinar exactamente qué es lo que está ocurriendo en el particular entre la Unión Europea y Alemania con Rusia, pero desde hace 2. E aí o professor jornalista, o Navazo, né, o Bernardo Navazo, ele diz que essa situação vai se impondo agora a partir das moedas, não é? O dólar, com essa queda do dólar aí em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, mostra também como as novas moedas estão se impondo. É o caso aí do yuan, que é o chinês, né, a moeda chinesa, e também o rublo, que é a moeda russa, que os americanos achavam que tinham liquidado depois daquelas sanções e que agora volta a se fortalecer com a exigência da Rússia de pagamento de suas commodities, petróleo, gás, etc., em rublo e não mais em dólar ou euro. 2 o 3 años sí que observamos esa transición hacia pasando desde un espacio en el que había una superpotencia con una lengua franca, con un gobierno militar, por así decirlo, mundial o tu proveedor de seguridad y al mismo tiempo que imponía su moneda, hacia espacios en los que vamos a tener diferentes espacios, 4, 5, 6, 7 espacios, no tantos, pero probablemente 4 o 5 espacios con 4 o 5 monedas y no es por tanto incluso una casualidad que sean este tipo de momentos cambiantes en los que surgen monedas como Bitcoin o cripto, en tanto que es una especie de ejemplo contestatario, de que ya no hay solo una autoridad, ya no hay solo una opción monetaria, hay varias, así que en la cartera de portafolio o en las inversiones de toda la audiencia hay que incluir el factor riesgo de divisa.